uma canção, né, Digno de Glória. Digno, essa canção bem antiga, mas ela traz uma verdade tão grande, e eu gosto muito de cantar ela porque ela traz realmente essa essência, que Ele é digno, e Ele é digno, e somente Ele é digno. Amém, Jesus. Então vamos agradecer ao Senhor. Se você for lembrando, vai lembrando e vai agradecendo. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu e maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu e maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Mais uma vez, não há outro igual a ti, que nos guarda, que nos protege. Ele tem feito maravilhas, Ele faz e vai continuar fazendo. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Eu estou chamando agora o pregador dessa noite. Amém? Você estende a sua mão, vamos estar orando. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por estarmos aqui, Senhor meu Deus, e podendo agora, nesse momento, ouvir a Tua palavra, que possamos estar atentos para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nesse momento, Senhor, abençoa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Ontem estivemos aqui, fazendo um treinamento para diácono e presbítero. Foi um momento muito gostoso. Alguns não puderam vir, mas eu acredito que foi bênção para a vida de quem veio, e eu acredito que vai ter mais ainda, vai ter outros momentos igual teve ontem. Muito maravilhoso, um aprendizado diferenciado, e igual eu falei, que é muito bom a gente aprender e todo dia estar aprendendo algo novo, Tem alguns que está visitando aqui hoje? Tem algum visitante? Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Rodinei, moro em Sinop, e nós estamos auxiliando o pastor Jober aqui na igreja, tá? Seja bem-vindo, essa casa é a casa do nosso Pai. E antes de entrar na palavra, a irmã falou algo que tocou no meu coração.
E tem tudo a ver com a palavra de hoje. Ela falou assim: feche os olhos e pense no que Deus fez esse ano, mesmo em um ano conturbado. E muitas vezes a gente pensa: o que eu conquistei? O que eu adquiri? O que Deus fez? Mas às vezes a gente esquece que o melhor ganho que eu tenho é quando o Senhor transforma a minha vida, quando o Senhor trabalha dentro de mim, quando algo novo começa a ser transformado na minha vida. Independente de conquistar algo material, é muito bom, né? Claro que é maravilhoso, mas quando eu vejo uma transformação na minha vida, aí eu vejo que valeu a pena, mesmo num ano conturbado. Meu querido, eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de Pedro, nós vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 8. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Lá a palavra de Deus fala assim: finalmente sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Bom, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fores zelosos do que é bom? Mais ainda, quem venhais a sofrer por causa da justiça? Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Amém. Pode sentar, meus queridos. Você já se olhou no espelho, ficou olhando fixo no espelho para a sua imagem e perguntou para si mesmo: por que eu existo? Por que eu estou neste mundo? Por que eu estou nesta cidade? Por que eu estou nesta igreja? Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo. E uma pergunta que é do tema da mensagem dessa noite é: por que fomos chamados? Aqui eu anotei algumas coisas que fala bem assim: fomos chamados por Deus, salvo pelo seu amor, limpo pelo seu sangue, pela palavra que é muito preciosa. A Bíblia, ela nos diz que nós fomos comprados não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E por isso que nós fomos chamados para este mundo, igual a irmã ali falou no louvor, fomos chamados para dar glórias a Deus, fomos chamados para louvar o nome do Senhor,
fomos chamados para engrandecer o nome do Senhor, mas o principal fundamento de que nós fomos chamados nada mais é do que representar a Cristo aqui na terra. Eu e você fomos chamados para representar a Cristo aqui na terra. E olha que chamamento forte. Olha que chamamento. O Senhor escolheu eu e você para representar Ele aqui na terra. E quando Ele nos chama, a pergunta que eu faço para mim e para você é: mas eu tenho representado Cristo aqui na terra? Eu tenho representado com a minha vida Cristo na minha casa, no meu trabalho, por onde eu ando? E lá em Jeremias 31:3, lá a Bíblia vai falar que nós somos fruto desse amor. Jesus, Ele nos amou de uma forma tão sobrenatural, que quando Ele entrega seu Filho para morrer no nosso lugar, né? Nós já conhecemos essa história, né? Nós recebemos um papel em branco para escrever uma nova história. E é um amor tão sobrenatural pela mim e pela sua vida, que Ele nos deixou a andar neste mundo para representar o próprio Cristo. E a outra pergunta logo em seguida dessa é: quanto de Cristo há em mim e quanto de Cristo há em você? Pense um pouquinho nessa pergunta. Você tem representado Cristo? E quanto de Cristo há em você? Eu anotei uma frase aqui que até uma outra vez eu preguei, eu achei muito forte para essa mensagem. Ela fala assim: não devemos temer o inferno. Não devemos ter medo do inferno, mas temos que ter medo da falta da presença de Deus. Porque quando eu não tenho a presença de Deus, isso é muito forte. E hoje nós vamos falar em cima desses versículos que eu li aqui, onde Paulo está falando sobre união. E eu coloquei o tema bem assim: fomos chamados para representar Cristo. Eu e você fomos chamados para representar Cristo. E a primeira coisa que aqui vai falar, nesses versículos que eu li, fala sobre uma vida exemplar de Cristo aqui na minha Bíblia. O primeiro chamamento para representar Cristo é ser um. Eu e você temos que ser um. Mas assim, como que eu vou ser um? Como que eu consigo ser um com meu irmão? Eu quero que você abra um pouquinho a Bíblia lá em Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 6. Olha o que Paulo vai dizer lá. Efésios 4, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Lá fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui Paulo começa falando que ele é prisioneiro. E ele começa falando que ele anda digno, numa vocação que ele foi chamado, com dignidade. E como que eu consigo ser um? Suportando-vos uns aos outros em amor. E não é fácil não. Seja na igreja, seja na família, seja na parentela, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Às vezes eu e você ser um com o irmão não é fácil. Só que quando eu sou representante de Cristo, aí que entra a presença de Deus, aí que entra o amor. Porque quando eu amo,
Não é aquele amor que eu amo quando está me dando algo, mas eu amo, é um amor tão sobrenatural que vem de Deus, que mesmo que aquela pessoa está me fazendo mal, o amor ele tem que sobressair. E aqui ele fala bem assim, ó: compadecidos, fraternamente amigos misericordiosos e humildes. E esse compadecidos é se compadecer com o irmão, é se compadecer com alguém que está precisando de um abraço, precisando de uma conversa, precisando de repente você mandar uma mensagem, sabe? É você sentir a dor do outro. E Jesus Cristo, quando ele vem na terra, quando ele separa 12 homens para ser os seus discípulos, os primeiros representantes na terra, quando começa o ministério dele, ele pega homens simples igual eu e você. Ele pega pescador, ele pega uns camaradas que não sabia nem o que era seguir a Jesus, e aí ele começa a ensinar, e aí ele começa a ter compaixão desses homens. Quando Pedro, que a gente conhece que Pedro era o discípulo mais nervosinho, qualquer coisinha ele puxava a espada, Jesus ia lá e acalmava: calma Pedro, ame, perdoa. Então para mim ser um, a primeira coisa é ter compaixão. Eu não consigo ser um se eu só faço bem para quem me faz bem. Eu só estou de sorriso quando a pessoa está fazendo algo para mim, ou então não está me atrapalhando em nada. E às vezes no trabalho aparece pessoas que tentam tirar a gente da bênção. Na família, às vezes também, dentro da igreja também acontece. Na rua, em qualquer lugar, tem pessoas que às vezes querem tirar você da presença de Deus. E aí é a hora de você pensar: peraí, para que eu fui chamado? Por que Deus me chamou, me escolheu, me separou, decidiu morrer na cruz pelos meus e os seus pecados? E aí Deus começa a transformar. Deus começa a transformar de dentro para fora. Aí começa aquele amor sobrenatural que às vezes acontece algo que as pessoas que estão do seu lado vai falar assim: não perdoa, deixa aquela pessoa para lá, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não vale. E aí você vai lá com o amor que Cristo ensinou e perdoa. Você vai lá e conversa com a pessoa, fala: ó meu irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Mesmo que você tenha consciência que você está certo, porque às vezes acontecem situações na nossa vida que nós achamos que estamos certo, ou talvez até estamos, e falando assim: não, se a pessoa não vir pedir perdão, se a pessoa não vir falar comigo, ela morreu para mim. E aí nós começamos a viver como se estivesse na carne. Então a primeira coisa para ser um é ter compaixão. E a segunda coisa é amar os irmãos. E aqui a Bíblia está falando entre amar os irmãos da fé, amar os irmãos da família, amar os irmãos da casa, os irmãos próximos, aqueles que têm o convívio diário com você. E às vezes não é fácil mesmo. Às vezes acontecem situações que querem te tirar você, que querem fazer você brigar, falar palavras que não procedem da boca da gente. E você tem que ter esse entendimento que esse amor tem que ser o mesmo amor que Cristo nos amou. Às vezes eu fico imaginando Jesus caminhando com os 12 discípulos, e ele sabendo que Judas roubava as ofertas. A Bíblia vai falar que Judas tirava dinheiro das ofertas. Ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que Tomé era incrédulo. Ele sabia que muitos ali, quando aconteciam os milagres, não tinha fé. Mesmo assim, você não vê Jesus falando: ó, para de me seguir, você não serve. Não. O que Jesus faz? Ama. Jesus ama incondicionalmente. E aí que é a maravilha do Evangelho. Jesus, ele ama de uma maneira tão sobrenatural que essas coisas
ele começa a ensinar o que deve e o que não deve fazer. Ele começa a trabalhar no coração de cada discípulo. E aqui, eu quero que você abra um pouquinho a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Primeira Coríntios 13, do 1 ao 3. Esses versículos aqui é muito usado em casamento, talvez você até conheça. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Forte, né? E que eu acho interessante que esses versículos é usado muito em casamento. E às vezes, o primeiro problema no casamento, as primeiras dificuldades, o amor começa a se esfriar. Então, é esse tipo de amor, mesmo que eu profetize, mesmo que eu saiba todos os mistérios, mesmo que eu fale para esse monte, sai daqui e vai para outro lugar, se eu não tiver o amor, nada disso vale. O que Jesus está falando aqui? Que o amor sobressai todas as coisas, que o amor é o ato principal que eu tenho que ter. Então, para mim ser eu preciso amar incondicionalmente. Meu querido, eu não sei se de repente você está tendo atrito com alguém da família, com alguém no trabalho, às vezes de repente marido com esposa. Deus conhece o coração de cada um, mas a Bíblia está falando: ame com os defeitos, ame com as qualidades, ame, porque o Senhor Ele te ama com os seus defeitos e com as suas qualidades. Então por que eu não posso amar o meu próximo? Eu não estou falando para você concordar com atitudes erradas, mas eu estou falando, ame. Está faltando amor. A gente vê, se você ligar a TV, até eu falei para minha esposa esses dias, é só ligar o Cidade Alerta no de São Paulo, não tem um dia que não aparece um homem matando a mulher por ciúme. A maioria é homem com aquele amor possessivo, que é aquele amor que não é de Deus, aquele amor que acha que a pessoa pertence para ele. E cada vez que a gente olha nas redes sociais, o amor ele está se esfriando das pessoas. E o Senhor está falando: não deixe o amor que existe em você esfriar, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos filhos, pelo irmão, pela palavra de Deus. O amor ele tem que sobressair, tem que entrar o perdão. Sabe, como que eu vou ser com o meu irmão aqui na igreja, se dependendo da situação que ele fazer para mim, eu viro a minha cara? Ou então eu faço pior, eu sorrio para o irmão, mas de repente na minha casa eu falo mal do meu irmão. Que amor que é esse? E é isso que Pedro está falando aqui. Pedro está falando bem aqui, ó: sejam misericordiosos. Aquela misericórdia que o Senhor teve, aquela misericórdia que o Senhor teve. Se você ler no Antigo Testamento, Moisés levando o povo, Moisés tinha hora que dava vontade, e ele parece que você vai ler, parece que ele queria arrancar os cabelos do povo murmurando, e o Senhor tinha que acalmar Moisés. Por quê? Porque ele estava levando o povo, e o povo estava desobedecendo. Então, aqui Pedro está falando, tem que ter misericórdia. Então às vezes aconteceu alguma coisa, de repente não é nada de mal que aconteceu, mas às vezes é algo que você não gostou, às vezes é algo que você não concorda. E às vezes a gente, como ser humano,
Olha para você ver como que é. A Bíblia vai falar que nós nascemos uma natureza pecaminosa. Quando o homem caiu, entra uma natureza pecaminosa. Muitas vezes, quando nós sabemos de uma notícia, o irmão está se separando, a irmã não sei o quê. Às vezes a gente faz comentários sem saber, sem perguntar, e às vezes leva informação até errada para os outros, por falta de conhecimento na palavra. A Bíblia fala bem assim: se às vezes o irmão está passando por algum problema, pega o presbítero da igreja, leva lá e vai lá e conversa, e se a pessoa está fazendo algo de errado e tal, mas é uma conversa de frente, é uma conversa de uma pessoa para outra. E às vezes nós falamos que amamos irmãos, até na família mesmo. Eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, mas acontece alguma coisa, às vezes eu estou falando mal. E aqui o apóstolo Pedro está falando: quer ser um? Quer ser um com a igreja de Cristo? A primeira, não ter compaixão uns dos outros, amar os irmãos. E o terceiro, ser humilde. Humildade. A humildade é a qualidade mais bonita que eu acho, na minha opinião. Porque às vezes a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, às vezes a pessoa pode ter fazenda, pode ter uma caminhonete, pode ter um carrão do ano, mas ela é humilde. Humildade é você não ser arrogante com as pessoas. Humildade é você tratar as pessoas por igual, independente da condição financeira, independente do status social dela. É você tratar a pessoa por igual. Jesus fazia isso. E é por isso que você vê Jesus sentando com os pecadores. É por isso que você vê Jesus se misturando com o povo. Porque a intenção dele era fazer conhecer o Pai. Aí eu faço a pergunta novamente: por que você foi chamado? Eu quero que você saia daqui essa noite com essa pergunta e que você responda para você: por que eu fui chamado para este mundo? Outra coisa que a Bíblia vai falar aqui: não pagar o mal por mal, e sim fazer o bem. Não pagar o mal. Aqui fala bem assim, fostes chamados, no versículo 9 aqui, em 1 Pedro capítulo 3, fostes chamados a fim de receberes bênção por herança, né? Então, nós somos chamados para receber bênção. Deus, Ele tem prazer em abençoar eu e você. Deus, Ele tem prazer em abençoar a nossa vida, seja financeira, seja no casamento, seja no trabalho, seja com os filhos abençoados, seja no ministério. Ele tem prazer. Só que, um outro tópico aqui para ser não pagar o mal por mal, e sim fazer o bem. Às vezes, você sabe de uma situação, a pessoa se frustrou com alguma coisa, e às vezes ela não tem coragem de resolver, e aí você vai ler no Face e você percebe as indiretas no Face. Põe no status, põe no Face. E às vezes a pessoa começa a falar mal. A pessoa fez isso para mim, o irmão falou assim, e começa a devolver na mesma moeda. E a Bíblia está falando: se eu quero ser se você quer ser com Cristo, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Pague o mal com bem. Eu namorei a minha esposa, nós vamos fazer 14 anos de casado. Eu namorei a minha esposa por 3 anos e 8 meses. Talvez para alguns eu já contei. A minha sogra, fala em sogra, a minha sogra, por 3 meses, 3 anos e 8 meses, por 3 meses, ela me levava assim. Os outros, eu era a pior pessoa do mundo. Ela olhava para mim e falava assim: não, o Rudinei é um homem sem futuro. Eu não sei de onde ela tirava essas coisas. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa que respeito, uma pessoa que sempre trabalhei, mas eu nunca falei nada para ela. Quando ela fazia alguma coisa para mim, eu falava assim, falava para ela: minha sogra, vai chegar o tempo em que tudo isso que você está falando para mim, não vai acontecer nada, nós vamos estar na minha casa, eu vou estar assando uma carninha, nós vamos estar comendo uma carninha e dando risada dessa situação.
Eu sempre orei: Senhor, eu não quero que a minha sogra venha de joelho pedir perdão pelas palavras. Eu quero que ela reconheça que todas as palavras que ela fala contra mim não provém, não é verdadeira. Que ela entenda isso. E aí eu e minha esposa casamos, e passou os anos, ela foi embora para o sul. E aí a primeira vez que eu fui viajar para lá, ela olhou para mim e falou assim: Rudinei, você, meu genro, é uma das primeiras pessoas que eu vejo Deus em você. Eu não vejo os meus filhos, né, fazer as atitudes. E depois ela falou no finalzinho: você mudou, né? Mas assim, o que eu vi? Eu vi uma oração respondida. Eu vi o que eu pedia para Deus, Deus ouviu. E o que eu aprendi com isso? Se eu tivesse falado mal, se eu tivesse desejado mal, talvez nem casado com a melhor esposa do mundo eu tinha casado. Está me assistindo aí? Te amo, minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Fazer o bem quando a pessoa te deseja o mal. Fazer o bem. Meu irmão, você está me desejando isso, você falou isso de mim, eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus transforme a sua vida e a minha vida, e eu quero que você vá bem. É isso que é o amor. É isso que é aquele amor que Jesus fazia com os discípulos. Não é fácil, não. Não é fácil. Às vezes a pessoa está lá no seu trabalho, tirando da benção, e não é fácil. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que é preciso ser humilde. Não pagar o mal com o mal é perdoar. Não pagar o mal com o mal é não levar para frente. Não deixar aquilo atingir o seu coração e te deixar para baixo. Porque tem muitas pessoas que quando ouvem uma palavra negativa, a primeira coisa que vem é vingança, é desejar o mal, é querer que a pessoa não vai bem, é querer que a pessoa não desenvolva. E aí a Bíblia está falando: pague o mal com o bem. Olha o que fala aqui no versículo 10. O segundo tópico aqui, a primeira é ser um. O segundo tópico é amar a sua própria vida. Olha o que fala aqui no versículo 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, ó a dica aí: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Amar a vida e ver dias felizes. A gente começa a conversar com as pessoas, começa a conhecer pessoas, e você começa a ouvir pessoas que tentaram tirar a própria vida, pessoas que não têm prazer de viver, pessoas infelizes no casamento, pessoas que às vezes não têm o prazer de voltar para casa. E Pedro aqui está falando bem assim: quer viver dias felizes? Quer amar a vida? Refreie a língua. Esse refrear a língua e não deixar os seus lábios falar dolosamente é falar demais, é falar para os ventos. Por isso que eu falei que às vezes nós, como seres humanos, se nós não cuidarmos, nós não sabemos da situação, e aí estamos falando demais. Uma vez no meio da minha família, por causa de uma conversa que saiu errada, quase que deu divisão entre os irmãos. Levou tempo para construir de novo, por causa de uma frase que foi falada errada e foi levada de um parente para o outro. Então isso é muito perigoso, porque às vezes eu começo a falar demais, eu falo da pessoa, eu acabo falando o que não é certo, e aí eu não consigo ser um, e aí eu não consigo amar a minha própria vida, e aí eu não consigo ter dias felizes. Então a primeira coisa é refrear a língua. Sabe, lá em Tiago 3,6 fala que a língua é o único instrumento que pode levar o corpo inteiro para o inferno. E irmãos, se eu quero ser um com Cristo, eu tenho que cuidar o que eu falo. Eu tenho que cuidar que tipo de conversa que eu estou tendo. Porque às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente quer desabafar. Não é errado.
Mas tem certas conversas que não cabe a nós, não cabe a eu e você, pessoas de Deus. Isso gera intriga, isso destrói família, isso destrói casamento, isso destrói amizade, sabe? Olha um outro testemunho, minha esposa vai brigar. Um outro testemunho, uma vez eu estava levando a minha irmã para o hospital, eu namorava a minha esposa. Um rapaz viu eu com a mulher na garupa, falou assim: ó, o Rudinei está levando mulher para cima e para baixo com a moto. E aí, depois eu descobri quem falou, fui lá e conversei, era uma menina. Mas olha para você ver, eu estava levando a minha irmã para o hospital. A pessoa já viu eu levando uma mulher na garupa, já, né, tentou colocar picuinha no meu namoro. Então, isso acontece. Só que aí, eu tenho que aprender. Falar na hora que eu preciso falar e calar na hora que eu preciso falar. É o que a Bíblia fala, né? Muitas vezes tem tempo que nós temos que ficar em silêncio e temos tempos que nós temos que conversar. E aqui o Senhor, Ele nos ensina para mim viver uma vida feliz. E aí eu quero entrar em outro conceito. Depois que eu aprender como que eu refreio a língua, apartar-se do mal. Aqui fala bem assim, ó, no versículo 11: aparte-se do mal e pratique o que é bom. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Praticar o que é bom. Buscar, empenhar, se dedicar para aquilo que é bom. O que é bom para você? É o teu casamento? É no teu trabalho também? É a família? Sabe? Eu falei de casamento, que muitas vezes estão muitos casais se separando, e eu vejo às vezes essa parte aqui, ó, um pouco entra no casamento, mas pode entrar em qualquer situação. Apartar-se do mal. Muitas vezes a pessoa tem um casamento abençoado, tem uma esposa trabalhadora, tem um marido, um varão trabalhador, mas acontece que aparecem situações, às vezes no trabalho, às vezes na rua, e o inimigo lança pessoas mesmo para tentar tirar você do seu casamento, porque o foco de Satanás, meu irmão, é destruir a família. Ele nunca vai desistir de tentar separar você da sua esposa, de tentar separar você dos seus amigos, de tentar levantar inimizades. E às vezes a pessoa fraca na fé, às vezes a pessoa não está buscando em Deus, ela se deixa levar, e às vezes ela cai nessa tentação. Marido trair a esposa, esposa trair marido, a mulher está em casa, trabalhador, o marido às vezes é um cara trabalhador, a pessoa tem tudo, filhos abençoados, e o que acontece? Ela se deixa levar por esses pecados, e ela não faz o que é bom. Ela sabe que aquilo lá é errado, ela sabe que aquilo ali não é de Deus. Às vezes ela está passando por um problema dentro de casa, só que em vez de resolver, em vez de chegar e sentar aqui, falar: amor, marido, ó, eu fui assediado na rua, a mulher me cantou mesmo, o cara lá me cantou, vamos orar aqui, vamos orar para a coisa não piorar. Às vezes a pessoa não tem essa atitude, ela acha que ela consegue, Isso aconteceu dentro do meu trabalho, mas Deus foi tão maravilhoso, que o rapaz pediu o número do meu telefone, a mulher mandou uma mensagem no meu celular e chamou ele pelo apelido, e ele estava quase saindo fora do casamento, e chegou a acontecer dele sair com uma mulher, fazer um encontro, e Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus falou assim: ó, essa mensagem caiu no teu celular, que é para você ir lá e conversar com a mulher. Irmãos, eu vou contar esse testemunho para a glória de Deus, e trabalha comigo até hoje, né? E assim, ele falou para mim que a mulher dele ia fazer um vestibular num colégio tal. Eu orei, falei: Senhor, manda essa mulher nesse colégio que eu encontro. E eu nunca tinha conversado com ela, de conversar, só oi. Falei: Senhor,
E eu fui fazer o vestibular no mesmo colégio, procurei nas listas, assim, no paredão, nome por nome, que eu sabia o nome dela. Eu falei, eu preciso falar para ela que aquela mulher que apareceu é usada de Satanás para destruir o casamento dela. E eu peguei e não achei o nome dela. Eu falei, meu Deus do céu. Fiz a prova, esperei fazer o gabarito para ver o resultado. E Deus é tão maravilhoso. Por isso que eu falo, meu irmão, a oração é tudo. A oração é a chave. E um coração sedento por Deus, para querer fazer o que é bom, é maravilhoso também. E aí no meio daquela multidão, nós saindo assim, eu senti um tapinha nas minhas costas. Quando eu olhei, adivinha quem era? A mulher dele. E aí, não quero fugir muito da mensagem, e aí ela falou, foi bem na prova? Eu falei, eu acho que fui e tal. Aí eu falei, quero conversar com você. Tirei ela para um canto assim, por causa da muita gente saindo. Aí eu falei, olha, eu sei o que está acontecendo. Ela começou a chorar. E ela é cristã também. Aí eu falei, olha, mas Deus... Falei, não estou aqui para passar a mão na cabeça do rapaz porque trabalha comigo. Nem quero que você fale que eu conversei com você. Mas eu quero que você entenda que Deus tocou no meu coração e me falou assim, que ela não é... que é enviada de Satanás para destruir seu casamento. Não dê lado para Satanás. E depois muitos anos depois, ele foi me contar, que ela contou para ele que eu tinha conversado com ela. E aí olha o que eu descobri, oração de novo. Ela foi para um culto e falou, Senhor, se for para mim não se separar do meu marido, o Senhor vai ter que falar comigo em tal louvor. É outra denominação, é diferente o culto. Irmãos, Deus é maravilhoso. No segundo tempo dos 45 minutos, como se diz, acabou o culto, não tinha acontecido o louvor, levantou um irmão e falou assim, olha, eu não sei para quê, não sei para quem, Deus mandou eu tocar esse louvor agora. Adivinha qual louvor que era? Era o louvor que ela tinha pedido para Deus. E até hoje, estão casados, tiveram mais uma menina, tem 2 piá. Então assim, o que eu estou contando? Não estou denegrindo a imagem dele. Eu estou contando porque quando nós fazemos o que é bom, quando nós consertamos o que está querendo quebrar, quando nós ajuntamos os pedaços, seja no casamento, seja numa empresa, seja em qualquer lado, seja filhos nas drogas, seja filhos desviando da presença de Deus, mas quando eu faço o que é bom, eu consigo ser um com Cristo, e Cristo é um comigo e com você, e Cristo ele se torna um. Ele conhece o seu choro, Ele conhece o que você precisa. Ele não é a favor de família quebrada, casamento destruído, empresa quebrada. Igual a irmã ali falou, o ano começou meio bagunçado. No começo do ano, dia 5 de janeiro, eu perdi minha mãe. Se eu fosse olhar pelos lados negativos, eu falava, meu Deus, que ano. Mas eu levanto a mão para o céu e agradeço que a minha mãe viveu 77 anos. E me ensinou muitas coisas. Então eu agradeço eu agradeço a Deus. Que eu sei que mais cedo ou mais tarde, ela iria partir. E ela estava doente. Então, a segunda coisa, amar a própria vida. Para viver dias felizes. Praticar o bem. Buscar a paz e empenhar por alcançá-la. Esse buscar a paz, sabe, buscar a paz, essa paz não é só uma paz com o meu irmão, não é só eu buscar uma paz para mim me dar bem com o meu irmão, com a minha irmã, com o pastor, não, é buscar a paz em Deus. Buscar a paz em Deus é quando eu deito no travesseiro e eu sei que o dia que passou, eu fiz as coisas que Deus queria que eu tivesse feito. Olha o que fala aqui, ó. Olha o que fala aqui no versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, repousa, fica parado, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, orações. Os olhos do Senhor repousam sobre justo. Eu e você precisamos viver uma vida justa. Para que eu e você fomos chamados? Representar Cristo aqui na terra. Seja justo, seja fiel, seja obediente. Eu vejo muitas vezes
no trabalho, em qualquer lugar, pessoas evangélicas se corrompendo na justiça que Deus mandou ser justo, se corrompendo às vezes por causa de dinheiro, se corrompendo às vezes por causa de cargos, se corrompendo às vezes por causa de lugares de destaque, perdendo a justiça que Deus mandou fazer. Seja justo, seja justo. E ainda fala mais assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Se eu não sou justo, o Senhor está com o rosto como se estivesse virado. Eu costumo dizer que o pecado, quando eu peco, quando eu faço algo que não provém de Deus, quando eu saio fora das coisas que Deus fez, é como se eu tivesse por minha conta e risco. É como se Deus falasse: agora, meu irmão, você está sozinho. Vai, quer ir? Vai. Entra o livre-arbítrio. Ele não vai te amarrar, Ele não vai te prender, mas Ele fala assim: agora você está por conta e risco. É igual eu vi uma frase que eu achei interessante, né? Quando eu passo de 100 do meu carro, até os anjos pulam para fora. Por quê? Porque eu estou fazendo loucura, porque eu estou agindo sem pensar. Uma vez eu falei para um rapaz, eu vi ele andando de moto, saindo do trabalho, costurando tudo, e um dia eu fui na garupa dele, eu falei: nunca mais eu vou na sua garupa. Não, Deus é mais na minha vida. E cidade de Sinop, né, pequena, e correndo para cá, e furando trânsito, e pulando na frente. Eu falei: não, cara, eu tenho uma família que espera por mim, eu tenho alguém que me ama, sem contar que eu amo a minha própria vida, sem contar que Deus me ama. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas veio o profeta lá, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: ó, tem muitas promessas na sua vida, só que se eu fazer loucura, eu não vou viver as promessas, Deus vai passar para outro. Por quê? Porque às vezes eu não estou fazendo o que é justo. Então, quando tem que buscar a paz e encher-se para alcançá-la, é ter essa paz com Deus, sabe? É essa harmonia. Olha o que fala aqui. Fala bem assim, ó, no versículo 13: ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Quem que vai fazer mal para você se você é bom? Mas esse bom não está dizendo assim que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que dou cesta básica, eu sou uma pessoa que eu ajudo o vizinho. Não, esse ser bom é ser bom nos mandamentos de Deus, é ser bom fazendo o que Deus está pedindo, é ser bom em obedecer, é ser bom em levar a palavra de Deus, é ser bom em procurar fazer o que é correto. Não vou dizer que não vai errar, não vou dizer que vai tropeçar, só que vem um arrependimento verdadeiro e genuíno. Isso que eu comecei falando, que quando eu entendo que Deus está transformando a minha vida dia após dia, mesmo que no ano de 2020 eu não comprei uma bicicleta, mas eu entendo que Deus foi maravilhoso na minha vida. Eu entendo que Deus foi maravilhoso na minha vida. Por quê? Porque Ele transformou de dentro para fora. Porque eu comecei a ser uma pessoa um pouco melhor. E a terceira coisa, no versículo 14, fala assim: mas ainda que venha sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Mas ainda que venha sofrer, essa justiça está falando da justiça de Deus. Essa justiça está falando bem assim. Quer ver um exemplo? As pessoas do mundo, as pessoas que não têm as pessoas que não têm responsabilidade com a palavra de Deus, as pessoas que não querem seguir a Jesus, se passar uma mulher, se passar, as pessoas podem olhar. Agora, se você que é crente e olhar, fala: uai, irmão, tá olhando? Eu usei o termo de uma mulher, mas pode ser qualquer coisa. E aí está falando bem assim, que as pessoas vão acabar taxando. Uai, você é da igreja, você não pode. Isso você não pode fazer. Tomar, não. Então o que está falando aqui? Está falando bem assim, ó: se você for injuriado
por levar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus, bem-aventurados sois. Se você querer pregar o evangelho, mesmo que a pessoa não queira aceitar, mesmo que às vezes você, no entendimento das pessoas do mundo, mesmo que você passe vergonha levando a palavra de Deus. Um dia eu fui visitar uma irmã no hospital, não me deixaram entrar. Fala, não, você está fora do horário. Eu falei, não, mas é assim, olha, é porque no horário de dia eu trabalho, eu não sou o pastor que tem o tempo de vir no horário de dia, eu trabalho fora, não que o pastor não trabalhe, né, pelo amor de Deus, mas assim, eu trabalho numa metalúrgica, 9 horas por dia, então o tempo que eu tinha era no final de semana, só que aí eu não sabia certinho o horário também, e eu fui no horário que não era o correto. Tá certo, a mulher é lá tem as regras, né, mas ela falou, não, e eu com a Bíblia debaixo do braço, uma fila enorme, esperei chegar a minha vez, não li a placa que tinha lá, podia ter lido primeiro, né, todo mundo ficou me olhando assim, aí eu falei, amém, glória a Deus, não era o tempo, não era para mim falar hoje, e aqui está falando, se você levar a palavra, se acontecer algo que às vezes você vai se frustrar, está falando, bem-aventurados sois, porque é prova, porque é preciso passar por certas situações para aprender, não é toda vez que você vai falar de Jesus, as pessoas vão se converter. Se fosse assim, toda a minha família estava sentadinha aqui. Quantas vezes eu falei para meus sobrinhos e sobre a palavra de Deus, às vezes escuta, mas não obedece. Mas a gente não pode parar de falar do amor de Deus. Por que você foi chamado? Para representar Cristo. E a terceira coisa, santificai a Cristo em vosso coração. Olha o versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão, temor, com consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, né? Então, santificai a Cristo. Como que eu vou santificar a Cristo? Levando a minha vida de acordo com a vontade de Deus, sendo obediente, falando do amor de Deus, sabe, deixando o Espírito Santo de Deus transformar a minha vida, não achar que eu posso todas as coisas, não achar que eu suporto todas as coisas. A Bíblia ela ensina que nós devemos entregar nossas cargas para Jesus, falar, Senhor, me ajuda, as coisas, olha, esse ano não estava preparado para essa pandemia, né? Ninguém estava preparado, ninguém nem imaginava que ia ter que usar máscara, ficar longe do irmão, se cuidar das pessoas idosas, das crianças. Quem que ia imaginar? Pegou todo mundo de surpresa. O pecado pega de surpresa. O pecado entra devagarzinho. O pecado ele tenta destruir, não é tendo aquela explosão que deu lá naquele país, é algo sorrateiro. A minha esposa ela tem uma frase que ela fala bem assim, que quando aconteceu algo de pior, só foi a ponta do iceberg. As coisas vêm acontecendo lá atrás, sabe, vai acontecendo coisa que não vai sendo restaurada, vai sendo coisa que não vai sendo ajustada, vai sendo coisa que não vai sendo arrumada. E aqui está falando, deixa Jesus trabalhar no seu coração. Se você quer ser um com Cristo, se você foi chamado para representar a Cristo, deixa o Senhor trabalhar nas pequenas coisas. Às vezes a gente tem uma natureza de achar que sabemos de todas as coisas, de não aprender certas coisas, e achar que sabe tudo, daí às vezes acontece algo de pior, e aí a pessoa ela vai se frustrar lá na frente. Hoje mesmo eu vi uma frase no Face de uma menina que colocou bem assim, foi até um pastor que compartilhou da nossa igreja, falou bem assim, e não lembro bem certinho da frase, mas foi algo mais ou menos assim:
como é difícil sair da casa do Pai para depois voltar. Porque depois para voltar é tão difícil, porque se apaixona pelas coisas do mundo. O mundo oferece um monte de coisa que às vezes aos nossos olhos parece ser bom, os prazeres da carne. E aí, em vez de eu me santificar no Senhor, eu começo a me santificar nas coisas que me atraem, sabe? E ela estava assim, numa imagem dela com os olhos chorando. Aquilo ali me falou forte no meu coração, porque muitas pessoas se afastam da presença do Pai. Eles estão na casa do Senhor, comendo do maná, bebendo da água da vida, sabe? Uma família abençoada, os filhos de repente tocando, louvando, cantando para Jesus. E às vezes as pessoas acabam buscando algo no mundo, e ela acaba saindo da casa do Pai. E aí para ela voltar é difícil. Conversa com uma pessoa que caiu nas drogas, conversa com uma pessoa que caiu na bebida. Eu me criei com meu pai alcoólatra. Meu pai era um pai verdadeiro quando ele estava são. Quando ele bebia, ele era transformado. Então, é difícil para a pessoa voltar para a casa de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, você está aqui, você foi chamado para representar Cristo, você foi chamado para glorificar o nome de Jesus. Não deixe as coisas destruir o seu relacionamento com o Pai. Santificar Cristo em vosso coração é ter relacionamento. É muito mais do que ler a Bíblia, é muito mais do que fazer um jejum, é muito mais do que fazer um culto em casa, sabe? Deixar o Senhor santificar é se afastar das coisas que te levam para baixo. Ah, mas é só um golinho. Ah, mas é só aquele lugar. Meu irmão, se é um ambiente que Deus não aprova, não vai. Se tem bebida, se tem algo que pode tirar da presença do Senhor, não vai. Eu entendo que essa pandemia é algo tão de Deus, mesmo que as pessoas falem assim: nossa pastor, mas quantas pessoas já morreram? Só que quantas pessoas voltaram para Cristo? Quantas pessoas você viu no Face orando pela cidade? Quantas pessoas você viu de joelho? Quantas pessoas você viu exaltando o nome de Deus? Quantas pessoas você viu se voltando? É muito mais do que morreram. E muitas ainda morreram em Cristo. Se morreram em Cristo, está com Deus. Então assim, às vezes a gente se deixa levar pelas coisas do pecado e deixa de santificar a Cristo, e não deixa o Senhor trabalhar. E o Senhor está falando para a igreja: se afaste das coisas que não provêm de Deus, busque Ele no secreto, sabe? Você tem criança pequena. Olha, hoje mesmo nós recebemos uma notícia, né? A irmã pedindo oração que o irmão tentou se matar. O irmão, não conheço o rapaz, tentou se matar. Um jovem tentando se matar. Às vezes eu quero entender o que faz a depressão tomando conta dentro da igreja e fora da igreja. Aí eu pergunto: a gente quer viver em Cristo cada vez melhor, viver na velhice, ter uma aposentadoria, sabe, curtir as coisas de Deus e também as coisas que Deus deu para nós. O que leva um jovem na flor da idade tentar tirar a própria vida? Às vezes, não estou falando que é esse caso, mas às vezes é porque se afasta da presença de Deus. É porque estava às vezes na casa do Pai e achava que não estava tudo bem. Eu falei uma vez, tem um colega meu lá no sul que tentou se matar também. Comecei a ligar para ele, aconselhar, falar de Deus. Ele está indo no psicólogo, ele está indo no psiquiatra, a irmã dele está acompanhando. E frustrações do mundo. Aí eu falo: meu irmão, Deus é mais na sua vida. Deus te chamou. Não tire a sua própria vida. Você não tem esse direito. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos tira. E aí quando eu falo em santificar a Cristo, quando a Bíblia fala, aqui fala bem assim: devemos estar sempre preparados para levar o nome de Cristo para frente.
Está na pandemia? Pregue. Tem que sair de máscara? Saia de máscara. Não deixe de pregar o evangelho. Ficou sabendo que o irmão está passando problema no casamento? Abrace, converse. Ficou sabendo que aconteceu algo antes de acontecer algo pior? Faz uma visita, conversa, fala: meu irmão, é assim, assim, assim. Isso não pode, isso é certo, isso é errado. Não com a intenção de julgar, de condenar, mas com a intenção de trazer ele para Cristo cada vez mais. Devemos estar sempre preparados para levar o nome de Cristo para frente. Hoje a minha vizinha, eu levei para ela os horários do culto da nossa igreja lá em Sinop, na sede, e lá no Pastor Jimmy, que é mais perto da casa, que ela queria uma igreja mais perto. Daí ela perguntou sobre as crianças, porque ela falou assim: às vezes é longe para mim, e eu quero que meus filhos conheçam Jesus. E aí eu falei: tem que fazer isso mesmo. Levei os horários para ela, marcadinho certinho, sabe? Se der certo a gente dá carona. Mas qual que é a intenção? Não é só para ganhar uma família, para falar assim: olha, eu ganhei aquele lá para Jesus. Não, é para que ele entenda que Jesus é tudo para ele. É que ele entenda que ele foi chamado para representar Cristo. É que ele entenda que quando eu oro pelo meu filho, quando eu ensino a palavra para o meu filho, sabe o que eu estou dizendo? Que a geração dele vai ser de Cristo também. Os filhos dele, os netos dele, ele vai passar adiante. E representar Cristo nada mais é que levar a palavra de Deus à frente. É isso que o Senhor está falando. Outro ponto: é melhor sofrer fazendo o que é bom do que praticar o mal. É melhor eu sofrer lá no meu trabalho fazendo o que é certo do que o que é errado. É melhor eu ter as lutas dentro do meu casamento do que é certo do que é errado. Sabe? É igual eu falei antes, às vezes acontece coisas na nossa vida pessoal, ou talvez no ministério, a bola de neve vai crescendo, e a gente não vai ajustando as coisas como se deve, e quando a gente vê, igual naquele desenho lá da Era do Gelo, a bolinha começa desse tamanhozinho, quando você vê, tá aquela bolona de neve, passa por cima da pessoa, e vai passando. A nossa vida com Jesus é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você, já estou encerrando, meus irmãos, se você às vezes assistir aquele programa lá do Faro, lá quando vinha aqueles negócio de casamento, eu achava engraçado porque inventaram até o quadro Te Quero de Volta. Por quê? Porque a pessoa já tinha feito tudo de errado. Aí a última opção é Te Quero de Volta. Não podemos deixar isso acontecer na nossa vida pessoal. Não podemos deixar acontecer no nosso ministério. Não podemos acontecer na nossa família, no casamento, em qualquer área. Santificar. Santificar. Ensinar o que é certo. Ensinar o que é errado para os filhos. Aqui tem bastante adolescente, aqui tem bastante jovem. Sabe? A Bíblia fala: marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Ame a tua esposa como o seu próprio corpo. Quem aqui que não se ama? Todo mundo se ama. Mulher, seja submissa ao seu marido. Não na questão de submissão, está rebaixado, mas numa submissão de obediência. Sabe? Filho, obedeça a seus pais. Obedeça a professora. Hoje a gente vê nas redes sociais umas crianças desse tamanho batendo em professor. Deus me livre que no meu tempo, e olha que eu não sou muito velho, Deus me livre no meu tempo, eu levantar a mão para uma professora. Eu apanhava da professora, apanhava da minha mãe, depois apanhava do meu pai. Então assim, só que também fala: pais, não provoque seus filhos. A Bíblia ensina sobre família, sobre como eu obedecer a Deus, como eu fazer as coisas de acordo com a palavra. Ensina detalhe por detalhe. O que falta é eu colocar em prática, é você colocar em prática todas essas coisas. O Senhor, Ele quer que você vá bem, abençoado. Por isso que fala que
é melhor sofrer fazendo o que é bom do que praticando o mal. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Mateus 26, 35, para encerrar. Mateus 26, 35. No Evangelho de Mateus. Me perdoe, Mateus 26, 35. É Pedro de novo falando. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ainda que for necessário, acontecer uma pandemia, ainda que for necessário eu ter luta no casamento, ainda que for necessário eu ter luta no trabalho, eu ter luta na rua, eu passar por algumas provações, eu não vou te negar, Senhor. Eu não vou te negar. Quando Pedro nega, Jesus volta e a primeira coisa que a Bíblia vai falar, Jesus o ama, né? Jesus olha primeiro ele e o ama, e depois Jesus fala bem assim para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. A mesma pessoa que era o nervosinho, o mesmo discípulo que negou, foi o mesmo discípulo que apacentou as ovelhas. O que eu aprendo? Eu aprendo que santificar Cristo no meu coração é independente dos acontecimentos, é independente das provações. É o que eu falei lá no começo, é o amor. O amor, ele tem que sobressair. Quando eu amo a minha esposa, quando eu amo o meu trabalho, quando eu amo o meu filho, quando eu amo a igreja, quando eu amo o meu pastor, quando eu amo o meu ministério, quando eu amo, eu passo por provações, deixando Deus trabalhar, sabe? Então o que eu quero deixar nessa noite para você, é aquela perguntinha: por que você foi chamado? Eu quero que você saia com essa resposta. Você foi chamado para representar Cristo. Você é um cristinho, como se diz, né? É um cristão. Aonde você está, representa Cristo. Com um bom testemunho, falando da palavra, perdoando, amando, sabe, levantando a bandeira do Evangelho. Paulo, não tem nem explicação de que Paulo fala: combati o bom combate, guardei a fé. E Paulo era aquele que matava os cristãos, todo mundo já conhece. Paulo teve a vida bagunçada. E uma coisa que me chamou a atenção na vida de Paulo, que eu acho que eu nunca vi ninguém falar, talvez falou, eu não ouvi. Por que quando Paulo teve aquele encontro com Jesus em Damasco, ele ficou 3 dias cego? Eu acredito, isso é uma coisa minha, eu acredito que foi para ele olhar para dentro dele. Porque quando eu fecho os olhos, eu olho para dentro de mim e vejo que precisa ser transformado. Quando eu fecho os olhos, eu olho para dentro de mim e eu vejo se falta amor, se falta humildade, se falta... E aí Paulo fica 3 dias até ir lá e ser curado das vistas. Mas quando ele abre os olhos, meu irmão, quando ele abre os olhos é outro homem. Quando ele abre os olhos é outra vida. Então eu quero que você nessa noite feche os olhos para as coisas antigas e abre os olhos para as coisas agora. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da pandemia, mesmo falando que às vezes as coisas, tem gente falando que o ano está perdido, tem gente falando que as coisas não vai. É igual eu falei esses dias, é no meio do caos que Deus faz acontecer as coisas. Eu creio muito nisso. Em Jeremias 31:3 fala assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te traí. Com amor eterno, não é com amor de irmão. Lembra que eu falei que nós temos que ter esse amor sobrenatural? É com amor eterno. Quando eu erro, não é que ele é a favor dos meus erros, mas quando eu peco e ele já olha com amor e fala: filhinho, por que você fez isso, filhinho? Não faz isso, não foi para isso que eu te criei. E aí eu vou lá nos pés de Jesus, assim como Davi vivia fazendo, arrependimento, falo: Senhor, me perdoe, não deixa eu cair nisso.
não deixa eu cair naquilo. E aí ele olha. Eu tenho a imaginação assim, que quando eu faço alguma coisa que não está na vontade de Deus, é como se uma lágrima do Senhor caísse, porque Ele criou eu e você como a imagem e semelhança dEle. E se Ele criou eu e você, é para fazer as coisas que Ele nos destinou. E quando eu vejo, às vezes, familiares meus fazendo coisas que não provém, o meu coração ele corta no meio. Eu falo: filho, não é para isso. Eu perdi um sobrinho com 15 anos por causa das drogas, e ele foi morrer numa clínica de recuperação. A minha irmã tirou ele da rua para ele não morrer na rua e colocou ele na clínica de recuperação, e ele morreu lá dentro. Então quando eu vejo desculpa, gente, quando eu vejo meus sobrinhos às vezes saindo fora, parece que o meu coração racha, e eu vejo Deus olhando dessa maneira. Por isso que eu estou falando, querido, não peque, foge do pecado. Às vezes a gente não dá a mínima, leva a vida de qualquer jeito, e quando você perde, não tem volta às vezes. Então eu quero que você entenda que o nosso pecado é dor no Senhor. O nosso pecado tira um pedaço dele, e você foi chamado para representar Ele. Então, meu querido, fuja. A Bíblia fala assim: fuja do pecado, que ele fugirá de vós. Apareceu a tentação? Leia a Bíblia, abre a Bíblia, começa a ler. Fecha os olhos, faz igual a pastora Larissa falou uma vez na casa de oração. Não sabe orar? Fecha os olhos, começa a falar: santo, 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 tu és digno. Santo, santo, santo. Os anjos do Senhor falam: santo, santo, santo. Você não precisa orar bonito, você não precisa conhecer as palavras, mas você precisa obedecer a Cristo. Você precisa representar a Cristo aqui na terra. E a pergunta que eu faço novamente, para finalizar, é essa: quanto de Cristo está sendo gerado em você? Coloque de pé, meu querido. Fomos chamados para representar Cristo. Fomos chamados para ser um. Fomos chamados para amar as pessoas, ter compaixão, ser humilde, não pagar mal com mal, praticar o bem. Precisamos viver aqui na terra com os olhos fixos na eternidade. Precisamos viver aqui na terra com os olhos fixos na eternidade. Meu querido, eu não sei como que está seu casamento. Eu não sei como que você está no trabalho, se você está desempregado ou não. Eu não sei como que está seus filhos, suas filhas, sua parentela. Eu não sei como que está a sua conta bancária. Eu não sei como que está seu carro, sua moto, se de repente você quer viajar ou não. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Deus, Ele é fiel e justo. Amém. Até as trombetas já estão tocando. Ele é fiel e justo para te abençoar. Ele é fiel e justo. Ele conhece o seu choro. Ele conhece o seu coração. Aqui na Bíblia ele fala: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno. Feche os seus olhos. Igual a irmã ali falou, comece a olhar o que Deus fez, mas primeiramente comece a olhar o que Deus transformou em você. Como que você era antes, como que você é hoje, como que está sendo a sua caminhada, como que você está levando a sua vida, como que você está levando o seu casamento, como que você está sendo na criação dos seus filhos. Hoje eu vejo muitas professoras reclamando que tem muita matéria que estão dando para os filhos online, mas sabe o que eu vejo nisso tudo? Muitos pais não acompanham a caminhada nos estudos dos seus filhos. Muitos pais não ajudam seus filhos nas tarefas, e aí foi pegado de surpresa, e às vezes acaba sendo mais. Eu tenho uma irmã que é professora,
E às vezes, aquele acompanhamento dia após dia. Nós trabalhamos 8 anos na rede adolescente. Nós vimos muitos adolescentes se perder. Só que vimos muitos ser ganho para Jesus. Então, eu ouvi uma frase que fala bem assim: se ele não é cuidado dentro de casa, ele vai ser cuidado lá fora. Só que cuidado de um jeito diferente, de um jeito que o mundo pode fazer. Então, o tempo de cuidar é agora. O tempo de santificar é agora. Eu creio que os fins dos tempos estão chegando. As coisas começam a acontecer mais rápido do que antigamente. E eu creio que é tempo de fazer essas coisas, de ser um com Cristo, ser um com o corpo de Cristo, ser um com a igreja. Começa a falar com Deus. Fala para Deus como que está a sua vida. Se for preciso chorar, você chora. Se for preciso pedir perdão, você peça. Se for preciso clamar ao Senhor por misericórdia, o tempo é agora. Oh Senhor, oh papai, nos ensina, Pai, a ser um. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a ter esse amor sobrenatural. Nos ensina, Senhor, a te buscar cada dia mais. Nos ensina a ter compaixão pelo próximo, Senhor. Nos ensina, papai, não pagar o mal com o mal. A tua palavra fala que nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós temos um Deus que transforma. Nós temos um papai que nos ama incondicionalmente. Pai, que nós possamos ter essa paz. Pai, que nós possamos, Senhor, estar sempre preparados, Senhor, para as lutas do dia a dia. Assim como Paulo falou, Paulo perseverava, Paulo não deixou cair a peteca, Paulo não deixou cair a bandeira, Paulo levava a bandeira do Evangelho. Você que está aqui nessa noite, entenda, meu querido, você foi chamado para representar Cristo. Você foi chamado para representar Cristo primeiramente na sua família, na sua casa. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja obediente, ensine os caminhos do Senhor, caminhe nos caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a tua igreja, Senhor. Pai, eu coloco a tua igreja, Senhor, na cidade de Carme aqui, Senhor. O teu povo, Senhor, clama por ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar cada um de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que o Senhor venha transformar de dentro para fora, Senhor. Que nós tenhamos força, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, para dizer não ao pecado, para dizer não àquilo que não provém de ti, para dizer não por aquilo, Senhor, que não me faz bem. Que nós possamos, Senhor, te buscar, te conhecer. Que nós possamos, Senhor, levar o teu nome, Senhor. Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Pai, se tem enfermos no nosso meio, Senhor, que o Senhor venha curar, papai. Que o Senhor venha restaurar, Senhor. Restaura casamento, Senhor. Se a pessoa às vezes não está sendo uma boa esposa, um bom marido, Pai, que o Senhor venha, Senhor, colocar no coração, Senhor, deste casal amor um pelo outro, Senhor. Aquele amor que tudo pode, aquele amor que tudo suporta, Senhor. Mas primeiramente, Senhor, que o amor do Senhor venha sobre eles. Pai, os filhos, Senhor, os jovens, adolescentes que estão aqui, Senhor, que não venham se perder no mundo das drogas, no mundo, Senhor, do pecado, da prostituição, Senhor. Que eles venham entender, Senhor, que o seu amor sobressai todas as coisas. Que eles venham entender que eles foram chamados para representar o Senhor aqui na terra. Que eles foram chamados para ser amados por ti, Senhor. Aqui ninguém está órfão, Senhor. Aqui ninguém está órfão, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor conhece a dor dos seus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus.
Fale para Deus o quanto você tem buscado Ele, o quanto você não está buscando. Ele tem saudade de você no secreto. Ele não fez uma pandemia por qualquer coisa. Ele fez uma pandemia para te chamar para o secreto. Ele quer a tua presença. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não tem intimidade de chamá-lo Ele de Pai? Quanto tempo faz que você não fala da palavra para o teu filho? Lembra, meu querido, você foi chamado para representar Cristo. Você foi chamado para representar Cristo aqui na terra. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Fala com o papai, não perca a oportunidade. Esquece quem está do seu lado. Agora é o momento de você e o Senhor. Agora é você e o papai. Pra te adorar eu vivo só. Ore pela tua família, ore pela tua parentela, ore pela tua sogra, pelo teu sogro, ore pela tua próxima geração. Coloque diante do Senhor, fale para Ele que a tua família pertence ao Senhor. Fale para Ele que o teu casamento é do Senhor. Fale para Ele que os teus filhos vão ser homens e mulheres de Deus. Mas fale com fé. Pra te adorar eu vivo só pra ti. A tua igreja está clamando ao Senhor. A tua igreja está colocando, Senhor, a vida delas diante do teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ouvir. O Senhor venha ouvir cada oração, Pai, porque a tua palavra fala que os olhos e os seus ouvidos estão naqueles que são justos, Senhor. Ouve a oração da tua igreja, Senhor. Ouve o clamor do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Aqui tem os pedidos de oração. Vamos estar orando pela Fernanda, levantar um clamor pela Fernanda que fez uma cirurgia de câncer. O Lucas, um tumor no cérebro. O outro Lucas está com depressão. O pastor Flávio com Covid. A Adriana sofreu um acidente e perdeu o esposo e o filho. Orar também pelos familiares, orar pela Geni. E também vamos estar orando pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos, querido, levante um clamor. Pai, queremos colocar, Senhor, a vida da Fernanda, desses dois Lucas, Senhor, do pastor, da Adriana. Pai, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor. Restaura, Senhor, a enfermidade, Senhor. Cura, Senhor, de um câncer, Senhor. Pai, tira, Senhor, todo esse câncer, Senhor. Pai, essa pandemia também que está atingindo os seus filhos, Senhor. As pessoas que estão de Covid, Senhor, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, curar, que o Senhor venha restabelecer a saúde, papai. Pai, Adriana também desse acidente, Senhor. Oh, papai, momento de perca não é fácil, Senhor. E ainda perder 2 da família, Senhor, não é fácil. Mas que a tua mão poderosa, Senhor, venha confortar ela. Pai, venha dar força, Senhor, para ela não sair da presença do Senhor. Venha dar força para ela não entrar em depressão. Venha dar força para ela caminhar, Senhor. Para ela caminhar. O Lucas também, Senhor, que está com depressão, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, tirar, Senhor, toda a depressão, Senhor. Todo, Pai, que venha cair por terra, Senhor, toda a depressão, todo o câncer, Senhor. Toda a enfermidade no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos esse clamor, Senhor, para os seus filhos, Senhor, para as suas filhas, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida dos seus filhos, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos num milagre, nós cremos numa cura, nós cremos, Senhor, numa restauração da família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar também, Senhor, tem a Geni também, Senhor. Pai, abençoe, Senhor. Queremos colocar, Senhor, os dízimos, Senhor, as ofertas, Senhor.
Oh, papai, o Senhor tem abençoado o teu povo em meio à pandemia. O Senhor tem cuidado da tua igreja, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, agradecer, Senhor, pelos ofertantes, pelos dizimistas, aqueles que não são ofertantes, são dizimistas, Senhor, que o Senhor esteja abençoando também de uma maneira sobrenatural, que venha entender qual que é a importância de ser fiel na tua casa, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoe, Senhor, Pai, que aquelas pessoas que de repente estão desempregadas nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego, Senhor. Pai, aqueles que já estão empregados, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar melhorando o salário, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, o empresário, Senhor, o funcionário liberal, todos eles, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar olhando, Senhor, com amor, com temor, Pai, transformando, Senhor, transformando cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também a nossa cidade, Senhor, a cidade de Santa Carme, a cidade de Sinop, as nossas autoridades, Senhor, prefeito, vereadores, que eles venham, Senhor, os nossos governantes, que eles venham entender, Senhor, que a melhor forma de governar é com justiça que vem de Deus, é fazendo o que é correto. Coloca pessoas, Senhor, para cuidar da nossa cidade, tementes ao Senhor, pessoas que são fiéis a Ti, pessoas que vão fazer o melhor, Pai, o melhor para o povo, mas obedecendo, Senhor, os Teus estatutos, Senhor. Abençoe, Senhor, e que essa enfermidade de Covid, Senhor, aqui na cidade de Santa Carme, lá em Sinop, onde eu moro também, Senhor, Pai, que venha parar, Senhor, que venha se encerrar, Senhor, que não venha ceifar mais vidas, Senhor. Pai, que o Senhor esteja cuidando, protegendo, livrando o teu povo, em nome de Jesus. Querido, vamos encerrar para finalizar. Estenda suas mãos para cá. Que a graça e o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós, em nome de Jesus. E o povo que diga amém. Deus abençoe a vida de vocês. O culto está encerrado. Visitante, seja bem-vindo mais uma vez. Ali no final vai estar o gasofilaxo para quem for ofertar e dizimar. Tenha uma semana aleluiada. Amém? Porque